Paz, Senhor, amados, você que nos ouve, que você seja abençoado por essa palavra nesta manhã e que tudo possa colaborar para que você seja edificado, que você seja fortalecido, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Nesta noite, eu quero falar sobre a diferença entre ser filhos de Deus e escravos do pecado. É algo difícil, muitas vezes, que nós não entendemos, mas o apóstolo Paulo ele trata isso de forma bem prática. Ele diz no texto que está em Gálatas, capítulo 3, dos versos 23 a 29, você pode acompanhar comigo. Paulo ele chama aqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que ele os chama de escravos do pecado, daqueles que vivem debaixo da tutela do pecado. Então, nós podemos ler aí, acompanhe comigo o que Paulo diz. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então ele diz aqui que os Gálatas, explicando a ele, dizendo assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, ou seja, nela fechados, para que essa fé de futuro haveria de se revelar. E ele continua no verso 24 dizendo assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, amados, Paulo, aqui ele vem tratar com os Gálatas. Havia muita divisão, havia muito erro, havia a heresia, ela sempre fez parte da igreja, porque ela sempre esteve perto, ela sempre esteve permeando o ensino da palavra. E Paulo sempre lutou por isso. E eu quero justamente pensar com você o que Paulo estava querendo dizer quando disse escravos do pecado e filhos de Deus. Ao lermos esse texto, nós podemos perceber essa ideia de Paulo de ensinar sobre a função da lei de Moisés com relação ao ensino de Cristo. Então Paulo estava explanando, explicitando aos Gálatas sobre o modo de vida que eles viviam, sobre a lei, sobre aquilo que era necessário para viver segundo a lei, mas muito era fruto de erro, de pecado, de religiosidade. Então Paulo diz: olha, vocês precisam entender que a lei, ela sim tem a sua utilidade, é o que Paulo está dizendo. Ela foi útil para nos conduzir a Cristo, para nos levar a Cristo, enquanto não tínhamos condições de sermos responsáveis. Então Paulo diz na visão dele que a lei de Moisés, ela foi útil sim. Foi útil porque ela tinha
uma condição muito próxima do ensino da palavra de Deus, aguardando o momento, né? E ele diz que essa importância, se ela fosse bem estudada, se ela fosse bem vivida, essa lei, que ela sim, ela seria muito mais proveitosa. Entretanto, o que Paulo ensina aos Gálatas aqui é que essa lei já não tem mais valor. Não tem mais valor porque o Messias, Cristo, já veio. É isso que Paulo está dizendo. Então, agora o que tem valor, o que tem peso neste momento, não é a lei de Moisés, mas os ensinos de Cristo. Então, Paulo usa a lei para dizer isso. Ela não é de todo má. Ela tem o seu valor. Mas Cristo está entre nós. É aquele mesmo sentido da parábola do sábado que Jesus ensina, que o guardar os sábados era enquanto o Messias, o noivo, não havia vindo. Então, ele diz isso, olha, mas o noivo já veio. Viver essa vida era uma vida que o povo que Deus escolheu para levar a sua palavra, para ser modelo dele, do amor dele, este povo na prática não vivia o que eles conheciam bem na teoria. Essa é a luta hoje. Muitos conhecem a letra, mas não vivem o amor de Deus. A ideia aqui não é isso. A ideia é dizer que muitos têm se perdido por não conhecer o amor de Deus. Muitos têm se perdido porque ainda estão escravos do pecado. Ainda vivem debaixo dessa lei, do preciosismo, da religiosidade, da naturalidade, do mundanismo. E Paulo diz que isso leva à morte. Então, o aio, como Paulo ensina aqui aos Gálatas, ele faz uma referência para ensinar acerca da lei. O aio era alguém responsável por educar os jovens, era um tutor, alguém que tinha a responsabilidade de até mesmo castigar aquele que estivesse em falta, aquele que estivesse agindo mal, com vistas a que ele não haja mais dessa forma. Então a lei ela foi boa nesse sentido, de ser um balizador para os que realmente vivessem. Mas eu quero dizer para você que nos ouve neste momento, que você que está como os Gálatas, às vezes vivendo a religiosidade, às vezes vivendo um vazio, você que não consegue entender qual é a motivação da sua vida. Paulo diz que essa lei, o pecado, amados, ela teria o poder, a autoridade sobre os Gálatas, até que eles fossem justificados pela fé. Então, Paulo escreve a uma igreja, ele escreve a pessoas que já haviam entregado a sua vida a Jesus Cristo, mas ainda mesmo assim estavam sujeitos às heresias, ao mundo aí afora. Mas ele diz mais, que caso eles estivessem neste momento em que Paulo escrevia, que eles estivessem olhando a lei, né, eles não poderiam ver a Cristo. Mas se você olhar com amor, com fé, Cristo passará a ser o seu irmão mais velho. Ele será o primogênito entre muitos. Então, Paulo diz que é importante que nós sejamos recebidos na família de Deus. E como você pode fazer isso? Se você está nos ouvindo e ainda não se sente parte da família de Deus, se você não tem uma família para chamar de sua, Paulo diz que isso é importante, que
é possível, sim, que a nossa vida seja mudada. Em João, capítulo 1, verso 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só existe uma maneira, amado, de você fazer parte da família de Deus, de você se ver integrado à família de Deus, é confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É você olhar com base na fé e não na lei, não nos exemplos errados. Nós somos pecadores, não porque pecamos, mas porque nascemos debaixo do pecado de Adão. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Paulo nos mostrou aqui que há uma possibilidade, sim, de que a nossa vida seja transformada, que a nossa situação seja mudada. E é mediante a Jesus Cristo, amado. Então, se você nessa noite, ao ouvir essas palavras, ao ouvir que você pode sim se transformar em filho de Deus, ser irmão de Jesus Cristo, que ele seja o seu irmão mais velho, aquele que vai te conduzir, é preciso que você abra o seu coração. Abra o seu coração e diga para Deus que você o recebe em seu coração. Amém? Então, neste momento, aonde você está, baixe a sua fronte e repita comigo essa oração em nome de Jesus. Pai amado, Senhor meu Deus, neste momento, eu quero colocar aquele que nos ouve na tua presença, ó Deus, sabendo que o Senhor é Deus onisciente, Deus poderoso. Quero colocar o Senhor para que o Senhor o conduza, Senhor, em novidade de vida. Ó Deus, o Senhor o conduza, como a tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que o Senhor fez nova criatura aqueles que o recebem. Então, ó meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, essa pessoa agora, dá um coração novo, troca o coração de pedra por um coração de carne. Oh Deus, e que tudo, Senhor, neste momento, que ele possa, ao confessar o Senhor como seu único Senhor e Salvador, alcançar graça e paz, alcançar direção do Senhor, oh Deus, para uma vida plena, uma vida de tranquilidade no Senhor, uma vida de confiança no Senhor, uma vida de vitória no Senhor, uma vida com o propósito do Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você, como homem ou mulher, que você possa neste momento ser feito igreja, ser feito filho. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.